Fala, investidores, tudo bem? Fundo imobiliário MXRF11, vamos dar uma olhadinha nesse FII. Cotação hoje 9,47 com PVP de 1. Então, o valor da cota patrimonial é o mesmo do valor da cota a mercado. Aqui a cotação do fundo nos últimos 12 meses, ele chegou a ser negociado a 9, um pouco menos de R$ 9, mas já deu uma boa recuperada. Recuperou aqui, chegou a 9,63, agora caiu um pouco, está a 9,47. Nos últimos 3 meses ele pagou 10 centavos por cota e janeiro, fevereiro e março ele pagou 9 centavos por cota. A última vez que ele pagou 8 centavos por cota foi em novembro de 2022 e a última vez que ele pagou 12 centavos por cota foi em julho de 2023. A última vez que ele pagou 11 centavos por cota foi em dezembro de 2023. É um fundo, então, tem uma constância nesse pagamento de cotas, nessa média de 9, chegou a pagar 7 aqui, mas 7 centavos, mas tem um bom tempo, desde julho de 2021, 4 anos, que ele não paga 7 centavos por cota. Vamos dar uma olhadinha no relatório aqui do MXRF11 de maio de 2025. Como eu disse, ele pagou 10 centavos por cota. É um fundo que tem um PL aí de 4 bilhões 128 milhões de reais. E o número de cotistas, 1.303.000. Então, é o fundo que tem mais cotistas na Bolsa de Valores. Aqui ele fala sobre um pouco de macroeconomia, mas é no mês de maio, né? A gente já está em julho, então um pouco ultrapassado essas análises. Aqui ele destaca que o fundo continua em elevado crescimento de cotistas, é um fundo muito queridinho, é um fundo que é muito procurado pelos investidores, foi um dos primeiros fundos base 10, né? Por isso que ele ainda tem essa fama. Aqui é a estratégia do fundo, ele visa alocar 80% em crise, ele é um fundo de papel, e ele investe até 20% do PL em permutas financeiras, além de poder fazer operações em fundos imobiliários com características de crise, ou seja, em fundos imobiliários de papel. Nesse mês de maio aqui, no book de crise, ele fez um pequeno aporte de 7,91 milhões na CRI da Econ 2. No book de fundos imobiliários não ocorreram movimentações relevantes no período. No book de permutas financeiras não foi realizado nenhum novo aporte e no book de FIIs não ocorreram movimentações relevantes. Os rendimentos do fundo foram de 0,1020 centavos por cota, que deu um total de 44,59 milhões de reais. O grande destaque aí, como é um fundo de papel, né, é o book de crise, que o resultado foi de 38,12 milhões de reais de receita. No book de fundos imobiliários, o resultado foi de 5 milhões e no de permutas financeiras foi um resultado de 3,9 milhões de reais. O fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária da ordem de 35,59 milhões de reais, o que dá quase o valor de um mês que ele paga de aluguéis aí de dividendos, 0,0814 por cota. Aqui o DRE do fundo, como eu falei, ele teve 47,849 milhões de receitas, destaque para os CRIs aí que foram 38,127 milhões de receita. A despesa total foi 3.240.000, que deu um resultado de 44.608.000. E desses 44 milhões, ele distribuiu 43.732.000 reais. Aqui a composição do portfólio do fundo, ele investe predominantemente em CRIs, 80,1%, 12% em fundos imobiliários, 6,6% em permutas financeiras e 1,3% está em caixa. As taxas dos CRIs, PCA mais 8,64%, a taxa de aquisição, 75% do book de CRIs, e CDI mais 2,69%, o que dá aí 12% do book de CRIs. O LTV médio é 51%, aumentou pouco o LTV em comparação ao mês passado, que foi de 50%. Então, se o fundo aplicou, por exemplo, 100 milhões, o devedor tem 200 milhões com garantia, né, que dá mais ou menos 50% que o fundo aplicou nas garantias dele.
Aqui falando sobre os CRIs, ele aumentou, né, em 7,91 milhões na CRI Econ 2. E ele também fez 2 alienações nas CRIs da BRF e da GPA 2. Então ele vendeu essas 2 CRIs aí, colocando dinheiro em caixa. O fundo destaca também que ele está realizando o monitoramento da saúde financeira das empresas que ele investe, principalmente porque a Selic está em 15%, né, o que tem apertado um pouco a saúde financeira das empresas. Então o fundo fala que ele está preparado para agir antecipadamente em caso de deterioração do crédito. Então ele está sempre fazendo reunião com a diretoria das empresas, está sempre acompanhando o fluxo de caixa dessas empresas. É um fundo bem conservador, bem high grade, então ele sempre acompanha. Aqui o portfólio de CRIs, 32,15% está em imobiliário residencial, 24,30% em diversos outros setores, 20% no varejo alimentício, 9,36% aqui em varejo, 7,19% em shoppings e 5,84% em agronegócio, as maiores posições do fundo. O vencimento dos CRIs, 3% em 2026, 2% em 2028, 9% em 2029 e 2030 e 75% acima de 2031, ou seja, acima de 6 anos. Na carteira de fundos imobiliários no mês de maio, ele encerrou o período com 493 milhões de reais investidos, 28% em LPLP, 13,67% HGRU11, 10,70% em unidades autônomas 3 e 14,70% em diversos outros fundos imobiliários. No book de permutas financeiras não houveram novos investimentos nesse book. Então é isso, pessoal. MXRF11 é um fundo muito tranquilo, um fundo bem high grade mesmo. É um fundo que tem uma constância no pagamento dos dividendos aí regularmente, sem muitos eventos de crédito. Então é um fundo bem tranquilo mesmo. Siga o canal aí, Felipe Andrade aqui do portal Mercado Hoje, colunista do jornal Estado de Minas e do portal UAI. Vou deixar o site aí aqui embaixo na descrição. Todos os dias tem notícias da Bolsa e do mercado financeiro. Valeu, um abraço.